Nós estamos aqui na Embaixada da Ucrânia. É um prazer para nós do UNICEUB sermos recebidos aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Embaixador, eu acho que, com certeza, a Ucrânia é um país central para o mundo, para as relações internacionais. Foi em Alta, que fica na Ucrânia, para quem não sabe, né? E que foi realizada a conferência que Stalin, Roosevelt e Churchill puderam se encontrar e discutir a redefinição geopolítica do mundo. Então, a Ucrânia é um país central que todos que fazem relações internacionais precisam conhecer e admirar também. Então, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. A Ucrânia entrou no sistema das Nações Unidas em 92, como nação independente e soberana, mas a sua história é muito antiga. O senhor poderia contar um pouco da história da Ucrânia para nós? Na verdade, professora Renata, a Ucrânia é fundadora das Nações Unidas como República Socialista Soviética. Ela fundou junto com a República Russa e República Bielorrussa e com outros países as Nações Unidas em 1945, mas a soberania, o estadismo naquela época da Ucrânia foi formal. A Ucrânia tem a história secular. O primeiro Estado dos vários tribos eslavos chamava-se Rus de Kiev. A nossa capital, Kiev, foi o berço desse Estado medieval que existia do século IX até os meados do século XIII. E a primeira vez o nome da Ucrânia aparece nas crônicas históricas nossas em 1187. No ano 1187. Neste ano, em julho, nós vamos celebrar 1025 anos do batismo da Rússia, dos tribos eslavos, feito pelo grande príncipe de Kiev, Vladimir. Esse tridente, que é o nosso escudo, é dedicado à Santíssima Trindade e se encontra na Catedral do São Pedro, em Vaticano. A senhora começou falando que é o país central. É o país central em todos os sentidos. Poucos sabem que o centro geográfico da Europa se encontra na pequena cidade ucraniana de Rachiv, em Transcarpácia, no oeste da Ucrânia. A história secular da Ucrânia é muito rica. E eu poderia falar horas sobre ela. Vale a pena lembrar que só em 1991 a nossa luta secular do povo ucraniano pela sua independência, autodeterminação e soberania se coroou com o ato da independência, que foi proclamado no dia 21 de agosto de 1991 e depois reafirmado em dezembro do mesmo ano pelo plebiscito. Mais de 90% da população da Ucrânia reconfirmaram que foi a escolha consciente de todo o povo ucraniano e foi a esperança da luta histórica e milenar do povo ucraniano. A Ucrânia, por 70 anos consecutivos, ela foi uma das ex-repúblicas socialistas soviéticas. Como é que o Estado ucraniano se preparou para fazer essa transição para um regime democrático, a abertura de mercado, e como é que a sociedade acompanhou essas mudanças? Sim, a Ucrânia tinha, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o breve período da independência, porque duas impérios, Império Austro-Húngaro e Império Russo, desapareceram da mapa, e esse período da independência ucraniana foi muito curto.
Uma parte da sociedade ucraniana fez a escolha e pensou que, juntando ao projeto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esse projeto vai realizar da melhor maneira esse desejo secular dos ucranianos de realizar o seu estadismo, criar o seu próprio Estado, desenvolver a sua própria cultura. Mas, como todos sabem, em dezembro de 1991, os três líderes das três repúblicas soviéticas, da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia, se uniram no bosque pré-histórico da Bielorrússia, Bielorveska Pushcha, se uniram e assinaram o acordo da criação da Comunidade dos Estados Independentes. E assim acabou a história do projeto soviético. O período que seguiu, os anos 90, foi muito difícil, porque eu gostei de uma recente entrevista do famoso jornalista e o líder do Sindicato Solidarność, Adam Michnik, polaco. Isso reflete muito os sentimentos dos ucranianos do período da transição. Ele falou que o meu coração fica na parte esquerda do peito, mas o meu bolso, infelizmente, fica do lado direito. É essa. As pessoas que se acostumaram que durante a União Soviética o Estado cuidava desde o nascimento até a morte, você deveria só seguir algumas regras, do resto cuidava o Estado, o partido. Muitas pessoas ficaram perdidas nessa transição da economia do plano até ao capitalismo, até que a economia do mercado. E esse capitalismo nem sempre tinha o rosto humano, como acontece muitas vezes. Por isso a transição foi muito dura, foi inflação galopante, foi desemprego, mas ao final dos anos 90, começo dos anos 2000, nós conseguimos superar esse período e hoje, graças a Deus, temos a economia de mercado, somos membros da Organização Mundial do Comércio, temos economia livre, o mercado aberto e esse período também foi acompanhado pela abdicação. A Ucrânia fez aquilo que poucos fizeram. Ela se abdicou de terceiro pelo tamanho arsenal nuclear que tinha durante a União Soviética. Todos os foguetes com ogivas nucleares foram mandados para a Federação Russa. E isso permitiu aceitar a Ucrânia como um jogador do plenos direitos internacionais, como não sujeito, não objeto, mas sujeito das relações internacionais. Hoje a Ucrânia não faz parte da União Europeia, mas ela pretende fazer parte desse bloco, já está se programando ou ainda não pensou nesse assunto? A integração europeia é uma das prioridades da nossa política exterior e até que é confirmada pela lei da Ucrânia. É uma prioridade que ninguém pode discutir, todos podem cumprir. Nós rubricamos já o acordo de associação com a União Europeia, que, se Deus quiser, pode ser assinado na cimeira da parceria oriental da União Europeia, na capital da Lituânia, Vilnius, em novembro deste ano. O mais importante é que essa escolha é consciente.
E não é o trabalho que estamos fazendo, não é só temos uma tarefa definida na nossa legislação, temos que cumprir. Não, nós queremos criar melhores condições para o povo ucraniano, com as condições que desfrutam com dificuldades, com complicações, mas desfrutam outros países da Europa, que graças a Deus, mais de 50 anos, pela primeira vez na sua história, esses povos vivem em paz. É mais importante. Muitos falam das dificuldades econômicas, é claro, existem, mas muitas vezes esquecem das vitórias sociais que a Europa conseguiu, da paz que vive esse continente. E a prioridade para meu governo, para meu presidente, é criar, através da integração europeia, criar melhores condições da vida para os ucranianos, dentro da Ucrânia. A relação do Brasil com a Ucrânia é relativamente recente, mas ela vem avançando muito rapidamente. Eu gostaria que o senhor avaliasse como anda a relação entre o Brasil e a Ucrânia. Sim, professora, nós neste ano celebramos o 21º ano de celebração de nossas relações, estabelecimento das nossas relações diplomáticas. É um tempo muito curto, mas durante a última visita à Ucrânia, a visita do Estado do antigo presidente Lula da Silva, nós estabelecemos parceria estratégica nas várias áreas. Antes de mais nada, na área aeroespacial. Construímos junto, no estado de Maranhão, o sítio de lançamento de veículos lançadores espaciais em Alcântara. Também temos outros projetos, por exemplo, na área de fármacos, os nossos Ministérios da Saúde assinaram um acordo segundo o qual a Ucrânia pretende transferir a tecnologia da produção de insulina recombinante humana ao Brasil. E já agora a Ucrânia vende para o Brasil a insulina produzida em um dos nossos laboratórios. E essa insulina vai ao sistema de saúde, ao SUS. Também temos perspectivas nas outras áreas da economia. Cabe mencionar somente, por exemplo, fertilizantes. Também os turbinas, motores para helicópteros que o Brasil compra. E outras áreas. Por exemplo, um dos grupos brasileiros, Andrade Gutierrez, desenhou um dos projetos que agora é considerado o projeto da importância nacional, é a construção de rodovia circular ao redor da nossa capital, Kiev. Eu lhe dou exemplos, não quero ofender ninguém se mencionar. Os grandes grupos como Odebrecht e Camargo Corrêa participam no consórcio que constrói o projeto, realiza o projeto aeroespacial conjunto. Acreditamos que a nossa parceria tem grande perspectiva. E, além disso, as nossas relações com o Brasil, assim como os outros países da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, mas especialmente o Brasil, tem os fortes laços humanos. Por quê? Porque existe uma comunidade muito grande. Poucos sabem que no sul do Brasil, no estado de São Paulo e também no estado de Paraná, existe uma grande comunidade, mais de 500 mil dos brasileiros da origem ucraniana. É a terceira, pelo tamanho, comunidade estrangeira dos ucranianos no mundo. Isso também funciona
as nossas relações bilaterais. E sobre a comunidade ucraniana no Brasil, também o senhor já mencionou, o Brasil acabou se tornando um local de referência para os imigrantes ucranianos há mais de 120 anos. Eu gostaria de saber do senhor também como foi essa adaptação, quais foram os frutos e como é que nós brasileiros também podemos contribuir mais com a Ucrânia. Na verdade, há 2 anos, no ano 2011, celebramos 120 anos da chegada de primeiro 4 famílias da Galícia ucraniana, parte ocidental da Ucrânia, da cidade de Zolochiv. Eles chegaram em agosto de 1891 no Rio de Janeiro, ao convite do imperador Pedro II. Já não havia o imperador Pedro II naquele tempo, mas eles chegaram com convites traduzidos em ucraniano do imperador que prometia as terras para eles. Passaram quarentena no Rio de Janeiro e em outubro do mesmo ano chegaram a Curitiba. E daí assim começou a novela, a história, as aventuras da comunidade. Eles passaram uns tempos muito difíceis, primeiros 10 anos, depois chegou a igreja ortodoxa ucraniana e a igreja grego-católica, que aceita o poder do Papa de Roma, que existem até agora e apoiam até agora a comunidade, mas a comunidade durante estes 100 anos levantou-se e fica nos pés bem firmes. Já conseguiram eleger deputados, senadores do Congresso, tem muitos cientistas, médicos famosos. Cabe mencionar a escritora Clarice Lispector, por exemplo, a poetisa Helena Colodi, mais famosa em Curitiba e Paraná, a tradutora, professora, escritora também, poetisa, Vira Silanska-Vovk, que vive até agora no Rio de Janeiro, e tantos outros que fazem-nos sentir muito orgulho de serem ao mesmo tempo ucranianos e brasileiros. Nos enche, essa comunidade nos enche do orgulho. Mas eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre essa diferença de desenvolvimento tecnológico e como nós brasileiros podemos também contribuir para o desenvolvimento da Ucrânia. Professora, o mais importante é que essa parceria estratégica, é uma rua, um caminho de 2 sentidos. Não é só que alguém ganha e alguém atrasa. Não é isso. A Ucrânia, simplesmente, como um exemplo, a Ucrânia, pela densidade demográfica da população, ela simplesmente não tem lugar para o sítio de lançamento construído em Alcântara. Mas, desde o começo do projeto, nós convidamos o Brasil participa na elaboração de algumas partes do veículo lançador. E com esse projeto, um projeto inédito, da importância geoestratégica para os 2 países, não só para a Ucrânia, que procura o lugar para criar o cosmódromo. O projeto é parceria, é 50 por 50. A participação financeira é conjunta, apesar de todas as dificuldades que os 2 países, como outros países, passam nos tempos atuais. E isso é importante, que na nossa parceria ganham as 2 partes. Não só a Ucrânia que ganha e o Brasil não ganha nada. Não é isso, ganham as 2 partes, porque surgiram, através da criação da binacional, Companhia Binacional Alcântara Cyclone Space, surgiram os novos projetos paralelos nas outras áreas.
estão avançando. A mesma coisa na área dos fármacos e medicamentos. Como o Brasil precisa da insulina, assim a Ucrânia precisa das vacinas. E já contatamos, por exemplo, o Instituto Butantan, outros laboratórios privados e estatais brasileiros, procurando a compra das vacinas para a Ucrânia. Isso que é importante. E por isso a nossa parceria chama-se parceria estratégica. Porque ganham os dois lados. É mutuamente vantajoso. Por último, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. Muito obrigada. Eu gostaria de desejar para a Uniciub, para a diretoria da Uniciub, para os professores e estudantes, muita saúde, o bom desempenho para os estudantes, especialmente boas notas, muita perseverança na luta deles para realizar os seus sonhos. E gostaria de desejar, tanto para a Ucrânia como no Brasil, que incrementa as trocas dos professores e dos estudantes. Aquilo de que nós já falamos com a diretoria da Uniciub. Tem várias propostas que são consideradas pelas duas partes nas várias áreas. Eu acredito que para a Faculdade de Engenharia, para a Faculdade de Direito, para a Faculdade de Relações Internacionais, para a futura Faculdade de Medicina, podemos oferecer os intercâmbios muito valiosos e interessantes, de novo, para ambas partes. Será um prazer receber o ucraniano com você. Obrigado, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço a senhora pela entrevista e a atenção.